Vamos lá, Breno Monsef, fala do Vascão, irmão. Vamos lá então, Zé, viu? O Vasco se preparando para o jogo de quinta-feira contra o Madureira, jogo em Manaus, né, na quinta, 9h30 da noite, na Arena da Amazônia. Ontem, até o técnico Fábio Carilli, que vai também estrear na temporada, gravou um vídeo convocando o torcedor e falando que vai ser o time principal, né? É claro que a gente vai ainda ter o treino de amanhã para definir de fato a escalação. A tendência é que o Carilli faça uso de alguns dos reforços que chegaram nesse início de ano aí pro Vasco, principalmente o Tietê no meio de campo e o Lucas Oliveira na zaga, fazendo dupla com o João Vitor, mas tudo vai depender ainda do treino de amanhã. Agora de manhã o treino, como eu falei, foi aberto à imprensa. Não foi possível, é claro, ver muita coisa, apenas alguns treinos de finalização por parte dos atacantes. O próprio Fábio Carilli focando muito nos jogadores de defesa, que são novos, ainda estão se entrosando. Então a gente não pôde ver muita coisa, vai depender do treino de amanhã para definir o time. Também o Vasco apresentando os reforços de alguns, né? O Daniel Fusato, que já jogou, o Maurício Lemos foi o primeiro, também o Lucas Freitas sendo apresentado no CT Moacir Barbosa, dando entrevista coletiva, até por estar acontecendo, mas talvez o principal deles, o Maurício Lemos, né? O Maurício Lemos, que chega para brigar por vaga na zaga, talvez fazendo a dupla com o João Vitor. Ainda não está confirmado se ele vai, tá? Pro jogo de Manaus. A gente vai aguardar ainda, como eu falei, a última atividade de amanhã, mas o Vasco, então, prestes a estrear, pelo menos a maior parte dos jogadores considerados principais no jogo de quinta na Arena da Amazônia, Azevedo. É o Vasco aí na expectativa de mostrar, né, pra torcida o que ele pode oferecer em 2025. Eu acho que ainda é uma grande interrogação, né, o Gabriel? É muita coisa pra mudar, né? Chegou um treinador novo. É o trabalho do Carilli, né? Aí você tem reforços sendo contratados, nem todos convencem tanto no primeiro momento. Então, assim... Tem a questão do Paê, do Coutinho, né? Como eles vão ter... Como vai funcionar, Paê até o meio do ano só de contrato. Você tem jogadores que estão no elenco, mas que não parecem render tanto. Jean Davi, Maxime Domingues. A gente vai ter que entender isso com um pouco mais de calma. É óbvio que falar isso pro torcedor acaba não sendo confortável, porque vai passar um tempo, e aí se o Vasco começar a se sair mal nas competições, começa a ter o prejuízo técnico, e aí você tem que correr atrás de uma solução com a temporada em andamento. Mas o que eu vou fazer, né? Nesse momento, a gente precisa confiar no trabalho do Carilli. O Carilli foi contratado, gente, não adianta, nada vai mudar isso. Você gosta ou não, ele tá com o contrato assinado, está trabalhando. Então vamos tentar entender como o Carilli vai trabalhar e torcer para que o trabalho do Carilli desenvolva bem, principalmente naquilo que ele tem de melhor, que é organizar bem a equipe, montar um bom sistema defensivo, para o Vasco ser competitivo. Com o elenco que o Vasco tem em mãos, eu acho que a obrigação é ser competitivo. Eu não vou traçar um objetivo no Brasileiro que seja jogar o campeonato com tranquilidade. Eu não vou traçar uma projeção de título, eu vou torcer para o Vasco ser competitivo. E se o Vasco se encontrar nas mãos do Carilli, dificilmente vai dar show, mas pode almejar de repente alguma coisa um pouco mais produtiva ao longo da temporada. Claro que ainda tem movimentação de mercado, o Vasco ainda vai contratar mais, jogadores voltam de lesão, outros geram muita expectativa, Paulinho voltando de lesão, Felipe Coutinho tentando embalar uma temporada um pouco melhor. Existem motivos para você confiar que o Vasco vai ter um ano legal e existem motivos para você desconfiar, e cada um se agarra aí no que achar mais forte nesse momento. Bom, vamos aguardar. Um abraço aqui ao meu querido Sandro Viana, meu amigo de infância, tá ligado no programa. Sandro, que é tricolor, tá nessa expectativa aí também da contratação do Rony. Olha aqui, a rapaziada tá participando aqui. Um abraço aqui ao Guilherme Borges, falou que viu o Léo Pinheiro ontem lá em Copa, né? O Léo tá arrebentando no futebol em Copacabana, artista, né? Pois é. E tá parabenizando minha mãe, obrigado, Guilherme. O Carlão tá por aqui com a gente, dizendo o seguinte: Gabriel, você acha que com as contratações pra zaga e os que tínhamos, será que dará certo? Já posso dizer que o Vasco terá uma defesa do Carilli? Abraço a todos. O que me anima mais no fato do Vasco ter uma boa defesa, a projeção do Vasco ter uma boa defesa passa mais, pelo menos no meu entendimento, pela contratação do Carilli do que propriamente pelos reforços do Lucas Freitas, do Lucas Oliveira, do Maurício Lemos. Não acho que são maus jogadores, acho que cada um tem uma boa característica ou alguma deficiência também saltando aos olhos, mas o Carilli é um cara que organiza bem a equipe. E vamos lá, né, gente? Entender também o futebol de maneira um pouquinho mais ampla, que não é só a dupla de zaga que vai fazer a sua defesa ser sólida ou não. Inclusive em 2024, o grande problema que o Vasco tinha era a exposição. A linha de defesa ficava muito exposta porque o corredor central ali não tinha
uma marcação mais efetiva. Na época do Ramon Dias, então, isso acontecia bastante. O Rafael Paiva chegou a dar uma corrigida, depois a equipe se perdeu um pouquinho de novo. Então, o sistema defensivo como um todo, ele tem que funcionar. E é nesse ponto que eu confio muito no Fábio Carilli, que ele demonstrou na carreira dele até aqui, é que é um treinador que, quando encaixa o trabalho, encaixa um trabalho sólido, um time que marca bem, um time que dá poucos espaços. Dar show, como eu falei, acho que vai ser difícil, até porque nem sei se tem material humano pra isso, mas dá pra jogar um bom futebol e dá pra ter uma defesa sólida, independente das contratações que foram realizadas. O Eduardo tá aqui, se o Vasco jogar na intensidade do Santos ano passado, o negócio vai ser complicado. É curioso isso, né, cara? O Santos foi campeão ele nem com foi muitas até o críticas, final né? do campeonato, né? Depois do título do acesso, ele nem foi até o final. Muitas críticas, porque a torcida do Santos entendia, essa é uma diferença pra gente colocar na mesa. No Santos, o Carilli carregava o favoritismo de ser o time da Série B. Então não dava pra ser só organizado. Tinha que jogar bem e convencer. E em nenhum momento ele convenceu o torcedor. No Vasco, assim, pelo menos creio eu, ele não vai ter essa pressão de convencer tanto tecnicamente falando. Eu acho que o torcedor do Vasco entende que esse time não é pra dar show, claro. Vamos falar então dos jogadores que foram apresentados hoje, depois do treino aberto, né, à imprensa. A gente tem o goleiro Daniel Fusato, 27 anos de idade, já jogou, né, por 2 partidas. Goleiro da base do Palmeiras, que inicialmente vem para ser reserva do Léo Jardim. Ele veio do Eibar, da Espanha, mas não teve muita sequência na Europa, não. Passou pelo Gil Vicente, pela Roma, pelo Getafe de Portugal e pelo próprio Eibar. Jogou pelo Ibiza apenas, lá na Europa, na 2ª divisão, em 2022-2023. O goleiro Daniel Fusato. Além dele, o zagueiro Lucas Freitas também foi apresentado hoje. O Lucas é da base do Flamengo, passou pelo Valladolid e pelo Palmeiras, mas sem oportunidades. No time principal foi na Chape e no Juventude, onde o Lucas Freitas jogou mais. De novo, zagueiro de 24 anos. E o jogador que vem para de fato brigar para ser titular desses é o Maurício Lemos, zagueiro uruguaio, 28 anos de idade. Ele que é da base do Defensor do Uruguai, mas passou pela Europa por vários países, sem muito destaque. Maurício Lemos passou pelo Rubin Kazan da Rússia, pelo Las Palmas da Espanha, pelo Sassuolo da Itália, Fenerbahçe da Turquia, pelo Beerschot da Bélgica, mas ele teve mais destaque de fato no Galo em 2023. No ano passado não jogou tanto, né? E esse ano não seria tão aproveitado assim, e aí por isso até o Vasco conseguiu fácil essa contratação. E o Maurício Lemos, ele mesmo que fala sobre essa questão de ser titular, já que ele diz sobre brigar por vaga na equipe principal do Vasco. Se Deus quiser, não? Eu venho aqui para ficar muitos anos, não? Como você bem falou, ultimamente o futebol tem isso, não? Que como aconteceu comigo no Galo, o primeiro ano foi tudo muito bom e o segundo ano já parecia outra coisa totalmente distinta, mas a minha intenção é chegar aqui no Vasco e ficar muitos anos, não? Fazer meu nome aqui, ajudar muito o Vasco a crescer e dar o meu melhor para melhorar, não? E como você falou, ter meu nome na história do Vasco. Então tá aí o Maurício Lemos, né? Para quinta-feira a tendência é que a zaga seja Lucas Oliveira e João Vitor de início. Vamos ver se o Maurício Lemos vai viajar para esse jogo, mas ele mesmo falando que vem para brigar por vaga na equipe principal do Vasco, o zagueiro uruguaio Maurício Lemos. Falando bem português o Maurício Lemos, hein? Fala bem. Já tá há um tempo aqui no Brasil, né? Mas tá falando bem português. Fala, cara, aposto muito nesse tem cara, skin, hein? coque samurai. Tem. Isso. É um skin de respeito pra um zagueiro, né? Vai. Chega pra ser titular. Se for o Maurício Lemos versão 2023, né? Em 23 ele jogou muita bola. Eu aposto, cara. Agora, eu tô versão apostando 24, que ele vai se dar bem no A Vasco. versão 24 a gente não conhece. A defesa do Atlético Mineiro é uma Mas defesa ruim. ele é melhor que Lianco. todos os zagueiros do Vasco. Mas aí, cara, O nível que ele já atingiu é melhor do que os zagueiros do é Vasco. uma referência até covarde, cruel. Vamos ver se o João Vitor consegue jogar bola, né? Isso que é João verdade. Vitor tem que jogar bola. Todo mundo, não, o João Vitor tem que ser titular, porque o João Vitor tem que jogar. O João tem que Vitor jogar joga e não, mano, não... O Vasco, Não responde, o né? Vasco aumentou consideravelmente a quantidade de zagueiros do elenco. É. O Souza agora é zagueiro, foi muito mal no Carioca. Sim. O Lucas Freitas, o Lucas Oliveira, o Luiz Gustavo veio da base, então tem uma quantidade considerável de zagueiros. Agora, De Lucas também no setor. não, o de Lucas vai... Não, tem uma grande quantidade de Lucas. Ah, tá. Lucas, vezes. Porque tem o... Tem muitos o Lucas Lucas, tem o Oliveira De é Luca só também. Oliveira. De né? Luca também tá lá. E o De Luca vai embora, provavelmente, né? O De Luca é volante. Sim. Mas, enfim, tem um quantitativo considerável. Agora, esse quantitativo tem qualidade? Mas tem Qualidade. João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Lucas Oliveira. O Souza virou Foram zagueiro. 5 Lucas aí. Então, o Vai. Souza agora virou zagueiro. 5.
Com o Luiz Gustavo e o Lincoln, 7 zagueiros. E o Vasco ainda procura mais um. Sim. Serão todo 8 zagueiros. Outro Lucas, provavelmente. Será? Talvez. Tem o Lucas Alter no Botafogo. Tem, por exemplo. Bom exemplo. Serão 8 zagueiros ao todo Lucas Veríssimo. no elenco. Quais desses jogadores são confiáveis para assumirem a titularidade com sobras no Vasco? Nenhum Lucas. Em teoria, o João Vitor é o cara que vai ser titular na direita. Sim. Esperamos isso dele. O Maurício Lemos chega para ser o titular da esquerda. Agora, o Maurício Lemos não jogou em 24. E a gente não sabe por quê, a gente não sabe o motivo. E eu já ouvi que ele. E olha que o Milito adorava um zagueiro, hein, também. Sim, jogava com 3 zagueiros. Olha os zagueiros que jogavam no lugar. De cara, Batalha, Lianco e Júnior Alonso. Sim. Aí você tinha por vezes jogando o Igor Rabelo, Bruno Fux. Tá faltando um ainda também que entrava e o Maurício Lemos não entrava, né? Então, assim, Improvisar o Mariano ali, né? Mariano Saravia. atuou na zaga, Saravia atuou na zaga, exatamente. E o Maurício não. O que eu ouvi que teve uma treta com o menino Milito? treinador Milito, que adorava o zagueiro. Tanto ele adorava tanto um zagueiro que ele, com um a mais na final da Libertadores, não tirou o zagueiro. Ainda tinha o Gemerson. Gemerson estava no elenco, né? Ele fez 16 jogos, é muito pouco, né? Pra quem tinha feito 41 jogos na temporada anterior. Eu ouvi que ele tretou com o menino Milito. Ficava no banco. Que era zagueiro quando jogava. É verdade. É a única coisa que me deixa desconfiado, porque a lembrança que a gente tem, a gente só acompanha os jogos, não acompanha os treinos, é de um ótimo 23. Sim. O ano de 2023 do Maurício Lemos credencia ele a ser esse titular ao lado do João Vitor. Ele é um bom zagueiro, né? Sim. Agora estranha, de fato, o fato de ele não ter jogado, né? Não ter atuado pouco, né? No ano Um time passado. com tanto zagueiro, tantas oportunidades para zagueiros. Sim.